Olá, boa noite, bom domingo, noite de domingo, já são quase 11 horas, né? São 22 horas e 36 minutos. Eu resolvi fazer esse vídeo, tá quase que um cercadinho do Bolsonaro. Ai, depois que inventar dessa moda de fazer vídeo, de live, o povo ficou doido e eu tô ficando junto. Mas, glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus é bom. Tudo isso é benção, mas as pessoas às vezes acham que a gente tá ficando doido. E às vezes fica mesmo, é atrapalhado. O povo nunca viu uma telinha e quando arruma uma telinha, aí fica viciado naquilo ali. Aí fica achando que é alguma coisa, né? Mas eu não sou nada. Eu até hoje na palavra foi até a palavra muito boa. Um culto muito bom hoje, maravilhoso. Né? Senti bastante comunhão e tudo. Né? E mas a palavra que nem, né? Todo mundo igual. Né? Uns quer estar lá em cima, outros estão um pouquinho para baixo. Não, o Senhor quer todo mundo igual. Essa é a verdade. Muitos querem realmente, né? E eu tô falando assim é de muita gente mesmo, não tô falando de um, de dois, de três, não, tô falando muita gente se acha alguma coisa, se acha exemplo de alguma coisa, não é exemplo de nada. Eu digo por mim, eu não sou exemplo de nada, de nada, de nada. Eu sempre deixei isso muito bem claro, sempre, né? Sempre, sempre, porque a melhor coisa que tem na vida de uma pessoa é a pessoa saber quem ela é, né? Saber reconhecer o que ela é. Eu reconheço o que eu sou. A fragilidade humana, a fragilidade inclusive espiritual minha, né? Então eu sempre soube disso, né? Outras coisas boas, eu nem ia falar comentar de palavra, eu ia falar de outras coisas que eu vou falar. Eu vou acabar, acho que é o cachorro. Eu vou acabar, eu vou encerrar esse vídeo que vai ser bem curto, mas eu vou encerrar com o que eu queria falar. Mas deixa eu só esse raciocínio que veio aqui. Outra parte também, a parte de falar, né? Falar bastante, falar muito, né? Muitas pessoas falam isso, né? Poxa, de mim mesmo, eu sou. Mas esse meu falar, eu acredito até que ele é uma tática. É uma tática, uma técnica, uma tática, né? Uma tática, né? Para você conhecer o seu adversário, você precisa conhecer ele. Ou você investiga ele, você aí às vezes você falar, você você vê que eu tô aqui desnudando as minhas armas, né? Então às vezes falar é ver qual é a reação do seu adversário. Você fala e vê qual é a reação, a reação do adversário. Então falar nem sempre é ruim. Às vezes é ruim. Tem coisas que eu não falo. Tem coisas que eu não falo de jeito nenhum, nenhum, mas aquilo que me interessa falar, eu falo, né? E outra coisa que inclusive falou hoje também. Eu ia falar uma outra coisa aqui que é para justificar isso, para ou pra, não é justificar, a palavra seria outra. Hoje o irmão falou assim, a gente quando a gente tá em a gente aparece, né? E quando some as pessoas sentem falta, né? E é outra coisa. Aí eu ia falar diferente. Que se você está sendo falado, significa que as pessoas estão lembrando de você, né? Quer dizer que você está em evidência. E, e às vezes é bom, às vezes também não é bom. As pessoas ficam falando de você, às vezes não é bom. Mas isso tudo que eu estou falando não é no sentido de, ó, eu preciso aparecer. Não, isso são táticas, eu acho que de guerra, táticas de defesa ou de ataque, né? Conforme você precisa. Então, esse é a minha forma. Mas nada a ver aqui, não estou contrariando Deus. Embora eu enxergue as coisas de Deus de uma forma bem diferente, talvez, das pessoas. Inclusive a palavra, né? A palavra, quem está falando ali, é um homem motivado pelo Espírito Santo.
Espírito Santo. Faz ele falar, faz ele sentir, faz ele, né, apregoar ou profetizar ou, né, falar conforme a vontade de Deus, mas dentro, né, do entendimento daquela pessoa, dentro da capacidade daquela pessoa, dentro da forma de ser daquela pessoa, do sentimento daquela pessoa, né? Deus, ele usa o homem. O homem, aquela fala, na minha opinião, eu posso estar errado, né, dentro da visão de muitos, né, mas é assim que eu entendo. Por exemplo, se Deus mandar eu falar para alguém assim, ó, Deus, você vai ter vitória, ele pode me dar de um jeito para falar para aquela pessoa, você vai ter vitória. Pode ser que seja completamente diferente na boca de uma outra pessoa, né? Eu acredito até que é completamente diferente na boca de outra pessoa, aquela transmissão de informação, da informação, vitória, né? Você vai ter vitória, né? Então, existe. Então, cada um tem uma forma de se expressar, né? Cada um tem uma forma diferente de se expressar, né? Então, Deus, ele usa, né? A mensagem é a mesma, mas a forma de se expressar é diferente. Então, eu tenho outras visões assim, não dizendo aqui que eu não acredito na palavra, não, de forma nenhuma, não é isso, né? Mas eu vejo a expressão da pessoa, mas a palavra de Deus, a finalidade dela é única, né? É vitória, é derrota, né? Prova é prova, enfim, a finalidade da palavra de Deus, ela é única, não tem dois, né? Dois rios, duas portas, não é uma porta só. Se falou que é a porta da vitória, é a porta da vitória, não tem, aqui é vitória, aqui é derrota, não, é vitória. O que Deus mandou falar é isso, é aquilo que vai ser cumprido na vida da pessoa, é aquilo que vai acontecer, né? Mas eu tenho algumas formas de entendimento, que nem, por exemplo, e o que é pelo Espírito Santo? Tem muita gente que fala assim, poxa, mas falar pelo Espírito Santo, às vezes, hoje mesmo falou isso, né? Muito, você vê que tá meio guiado isso aqui, que não tem nada que, graças a Deus, eu não fiquei aqui estudando, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, não. Eu não ia nem falar a respeito disso, né? Da palavra, do culto de hoje, mas de forma nenhuma. O irmão falou assim, às vezes a pessoa sobe no púlpito, segundo as palavras do irmão mesmo, ele não falou com essas palavras, mas a finalidade é a mesma, ó, tá vendo? Me encaixa as coisas. Ele sobe no púlpito e fala, e fica falando, às vezes está machucando, está batendo no irmão, né? Às vezes a pessoa, ela acha tanto que aquilo que ela vai falar, né, é da parte de Deus, e às vezes não é. Às vezes é um sentimento do homem, né? É um sentimento do homem. Às vezes, e aí eu digo, às vezes, poxa, aquela pessoa, poxa, olha, Deus, na vida daquele irmão ali, eu posso falar assim, na vida daquele irmão, ou daquela pessoa, tem uma parte de Deus ali, só que tem alguma coisa ali que está errado, né? Mas eu vou tentar acertar aquilo que está ali, que está errado, para ver se aquela parte de Deus lá melhora. Esse é o meu pensamento. Às vezes não é o pensamento de Deus, né? Então isso aí eu estou agindo da minha própria vontade, que às vezes é até de uma vontade de um grupo, né? E às vezes não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de forma diferente, né? Porque Deus conhece cada um de nós. Deus sabe quem somos nós, o que está dentro de nós, né? Então Deus tem o próprio propósito dele, né? Às vezes o propósito dele é o mesmo para todos, né? Salvação é uma vida. Agora veja bem, eu até estava falando isso agora há pouco, né? Falando assim, o cristão, ser cristão, tem muitos que pensam assim, ser cristão é uma pessoa pura. Não, é muito difícil hoje você falar assim, eu sou puro, eu não erro, eu não falho, eu não peco, é muito difícil. Se você começar a ser o melhor homem, a melhor mulher que, né, que tiver mais dedicada, mais consagrada ali ao Senhor, pode essa pessoa mesmo observar, ela no decorrer ali das 24 horas da vida dela, não vou falar 24 horas porque ela dorme parte disso, mas acho que até dormindo às vezes erra, né? Então,
vamos falar as 24 horas desse tempo, é capaz ali, se a pessoa prestar atenção mesmo, ou se alguém for anotando os erros daquela pessoa, que é difícil, né? Porque a gente não conhece o coração, não sabe o que o coração está falando, né? Às vezes você vai achando ali um monte de imperfeição, um monte de erro. Às vezes a pessoa ela não adultera, não rouba, não, enfim, não comete pecado, não, os pecados todos, né? Não comete, mas às vezes é um coração, às vezes vê alguma coisinha e julga e mata, não, né? Ó, prende, ó, expulsa da igreja, faz isso, faz aquilo. Então erra, então eu acho muito difícil uma pessoa ser pura, né? Ser pura. Agora aí para mim, dentro do meu entendimento, do que eu entendo, né? Que é muito pouco, eu acredito que a perfeição, Deus ele vê níveis de perfeição, mas essa perfeição não é a perfeição da fachada, né, de como a pessoa se porta, e sim a perfeição do sentimento da pessoa, né? Essa é a perfeição. Então essa pessoa ela eleva uma perfeição dentro de si, né? Por exemplo, a gente vamos falar aqui de Madre Teresa de Calcutá. Existia uma obras maravilhosas, perfeição a respeito dela, a respeito disso. Mas e a obra do coração dela? Eu não tenho como eu saber. Mas Deus conhece, né? Então às vezes você vê um outro irmão, um irmão qualquer um, né? É caridoso, é isso, aquilo, mas o que está dentro do coração daquela pessoa nós não sabemos. Então esse grau de perfeição que vai aumentando ou caindo também dessa pessoa, Deus conhece, né? E aí é, isso que importa, que Deus conhece, e Deus conhecendo é Ele que vai separar o joio do trigo, né? Então, mas eu acho que nós cristãos, a nossa porção, que aí é uma forma da gente alcançar essa perfeição que Deus enxerga, né? O nosso trabalho é a gente fazer o bem, né? Por exemplo, vamos supor, eu tenho, não supor não, eu tenho muitos erros, muitos pecados, muitas falhas, eu tenho isso, né? Então, mas eu estou vendo ali que aquele irmão ou aquela irmã está numa condição difícil pô, tá indo para um caminho errado. E eu também às vezes vou para o caminho errado, né? Eu também posso ir, eu também posso estar errado, mas por isso que tem outros cristãos que precisa estar atento da mesma forma que eu aqui hipoteticamente estou atento com os outros, né? Então todos eu acho que todo mundo tem que estar sempre atento. Pô, aquele irmão ali está indo para o caminho errado, né? Ali não é para ficar falando, não é para ferir, não é para subir no púlpito e ferir a pessoa. Não é para chegar na pessoa, ó, e falar para o outro, olha, ó, o irmão ali, é isso, é aquilo outro. Não, é para você se aproximar com muita sabedoria e tirar aquela pessoa do caminho errado. Às vezes aquela pessoa todo sábado vai pro pagode. Vai pro pagode. Então você acha que tá errado o pagode daquela pessoa, né? Aquilo ali vai levar para um mau caminho, não sei o quê, e é bem por aí mesmo, né? Tá errado, opa, vamos, sábados, vou convidar aquele irmão para ele sair comigo, ou para ele vir almoçar aqui, ou para ele vir fazer isso. Você, enfim, com muita sabedoria você tirar os caminhos, né, daquela pessoa que faz errar aqueles momentos, né? E isso vai purificando você, isso vai te elevando um grau de perfeição diante de Deus. É assim que eu entendo, né? É assim que eu entendo essas coisas. Mas enfim, eu até perdi o raciocínio aqui do que eu estava falando, do culto. Eu nem ia entrar nisso, mas eu entendo dessa forma. O culto foi maravilhoso, a palavra maravilhosa serviu para mim. Eu peguei muita parte ali para mim, muita coisa boa mesmo, né? E que Deus, ele. Essas palavras são boas, né? Agora, o que não é bom, né, é o homem, a insistência do homem, né? Isso não é bom, né? No meio do público, eu acho que você chegar no meio do público e ficar falando determinadas coisas, certo ou errado, no seu julgamento, ou até verdadeiramente sendo certo ou errado, né? Aquela causa que você, isso eu já não gosto. Não gosto. Isso, e se eu ver fazendo com outra pessoa, eu fico chateado. Acho que não é o caminho isso aí. Você ficar
desnudando, sabe, a vida das pessoas, né? E aquilo ali vai gerando algumas interpretações que pode ser fatal. Isso já aconteceu, né? Tá acontecendo na minha vida, né? Não tem mais retorno, não volta mais. Não adianta, tem que se enganar, não volta. Ah, não, vamos fazer uma maquiagem assim, na hora que chover, a maquiagem cai e derrete toda. Não, não adianta. O que foi, já foi. Né? E às vezes não é verdade, né? O culto de sexta-feira também foi um culto muito bom. Muito bom. Mas eu entendi o culto. Eu entendi, não quis nem comentar. Mas foi bom, foi bom. Se tudo aquilo ali se, né? Fica bom. Bom mesmo. Né? Bom. Deus, eu acho que foi quinta-feira ou foi quarta-feira. Eu fui caminhar. Então voltei a andar. Amanhã, se Deus quiser, estarei andando novamente. Amanhã. Esse sábado, domingo eu não andei, nem sexta, né? Mas amanhã tem alguém mandando uma mensagem pra mim, com foto e tudo. Será que será? É estrangeiro. E, e aí, amanhã, se Deus quiser, eu vou andar. Então eu fui andar, acho que foi quarta-feira isso, ou quinta-feira. Fui andar, fui conversando com Deus. Falei, ô Senhor, colocando as minhas coisas, né? A minha vida, falei, o Senhor, a igreja, os projetos, os planos. Meus projetos, meus projetos, eles são pequenos. Quanto menor, melhor. Agora existe um outro projeto que vamos ver se ele, o que é que ele vai dar, né? É um projeto mais para que eu possa servir a Deus mesmo, para que eu possa servir até eu mesmo, no sentido de aperfeiçoamento, né? Mas nada que enche os olhos, nada, não desejo nada, sabe? Eu desejo ter paz, vida tranquila, né? Infelizmente, também não sei nem se existia alguma porta para isso, algum caminho. Acredito que não, para falar a verdade, eu não acredito. Mas, infelizmente, no meio de igreja, é muito difícil fazer o que você tem vontade de fazer ou o que você necessita fazer, né, para atender às suas expectativas no sentido de, de servir a Deus, né? E, e aí, do nada, assim, não é que do nada, né? Mas já tem um tempo que eu já vinha pensando, mas não tinha nada concreto, não queria, na verdade. Agora bateu o desejo de fazer o Lealdade de Justiça e tal, e de desenvolver isso, e estou desenvolvendo e não vou parar. Não vou parar, né? Eu vou até o fim, né? E aí eu estou desenvolvendo isso e não tem quem me faça parar. Não faz. Não é errado, não é contra a lei, não é contra nada, não é contra Deus, não é contra. Não. Vou até o fim. Não tem quem me faça parar, né? Então, estou bem tranquilo com isso, né? E aí veio isso, né? Falei assim, ó, esse é o caminho. Eu, para me decidir uma coisa, quando eu decido, tá decidido, né? Quando eu decido, tá decidido, não tem essa, né? Então, o vídeo tá ficando longo, ia ser rápido. Então, aí veio essa, vamos dizer que essa oportunidade, né, de fazer isso. Mas não tenho nenhum desejo, nenhuma pretensão de, sabe, de abraçar, de nada, nada mesmo. E lá tem nada de ser maior que ninguém, é para ser mesmo aqui, ó, aqui, né? Eu sou contra esse assunto de neguinho você querer se elevar, querer, que coisa nenhuma. Nós somos iguais, nós devemos nos respeitar como iguais, né? Sempre pensei dessa forma, né? Então, eu acho que era isso, essa parte que eu queria falar, que eu não queria falar, que veio agora para me falar. O que eu ia falar mesmo aqui nesse vídeo é falar sobre política. Política, se a gente, vocês acreditam, eu não dormi essa noite direito. Ah, dormi muito mal. Eu não sei.
Eu acho que é coisa de tanto jornal, né? Intervenção, golpe de Estado, o nome, toda hora, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Eu dormi, eu tive, eu acho que um sonho, assim, a noite inteirinha sonhei com isso. Deve ter acontecido um monte de coisa, mas a única coisa que eu lembro é que falava golpe de Estado. E eu acordei, e hoje eu quero dormir bem. Mas eu dormi, né? Mas eu dormi mal, acordei cansado, não acordei bem não, né? E aí eu queria falar de política, inclusive estava aqui mesmo nesse celular que eu tô falando, que tem o Facebook, conversando ali com os bolsonaristas. Na verdade tem um grupo lá e eu fiz um comentário, eu dou umas atiçadas no povo, sempre com muito respeito. Às vezes o bolsonarista vem doido, vem arrastando. Só falta pra sair na tela aqui, ó. Aí, mas é sempre com muito respeito. Aí o cara, poxa, ele amansou. Na verdade, ele amansou. Pô, rapaz, você trabalha com inteligência, com não sei o quê. Aí já veio com outra conversa. Aí eu comentei alguma coisa e ele nem respondeu. Porque as pessoas, os bolsonaristas, é assim. As pessoas, esses camaradas, esse povo bolsonarista, você não pode conversar, você não pode divergir com eles, né? Eles são donos da razão. É igual esse assunto da fraude das eleições. Que fraude é essa das eleições? Não é porque não votei no Bolsonaro que eu estou falando isso, né? Não tem indício nenhum de fraude de eleição. Isso aí, o TSE, enfim, houve um exaustiva transparência a respeito disso aí, né? Eu vi, todo mundo viu, né? E foi, tanto que o cara quase ganhou. O Bolsonaro quase ganhou, quase infartou metade do Brasil, né? Então, porque metade, um pouco mais da metade, na verdade, né? Tava que não aguentava mais, ó, né? Mas eles não aceitam a versão de uma outra pessoa, uma versão que opõe a eles. Isso é complicado, e aí chega isso à beira da loucura, né? E aí dá no que deu, no que foi fazer em Brasília. O cara vai falar, pô, tá, você é contra, né? Porque eu falei, né? Brasília é a sede, é a capital da soberania nacional, né? Você chegar lá e fazer o que fez, né? Se os caras chegassem lá, pô, nós vamos ficar aqui no poder, né? Que já tá errado, né? Mas já tá errado chegar lá, invadir e tal. Pô, mas fazer o que os caras fez ali, meu, os caras roubaram, os caras destruíram tudo. É o símbolo nacional, pegou ali foto de ex-presidentes. Isso aí foi até pouco, né? Eu vi ali o relógio lá de Dom Pedro lá, jogou lá no chão, pegou os documentos que não é do Bolsonaro, não é do Lula, não é de João, não é de José, nem é do país. Chegou lá e quebrou os negócios. Pô, os caras fizeram umas coisas ali que não se faz. Não se faz aquilo, né? Então, como é que você pode apoiar um negócio desse? Jamais. Não, eu não apoio, nem porque eu não sou bolsonarista. Nunca gostei dele desde o começo, né? Desde o começo. Mas também não sou nenhum lunático, nenhum maluco, nenhum. Não tô aqui. Bolsonarista vai morrer. Não sou isso aí não, ué. Mas não tem como você apoiar esse tipo de ação, esse tipo de pensamento desse povo aí, né? O povo tá atrapalhado, estão atrapalhados as ideias, não é assim, né? Você tem lados e lados, você dá para entender o lado. Aqui no Brasil, na verdade, eu fico até querendo entender, mas é difícil entender, né? O setor da direita, né? A esquerda, tem coisas da esquerda que não dá para entender também, né? Não dá para entender, mas tem coisas boas na direita, tem coisas boas na esquerda. Então você, né? Aí eu fui conversar ali, joguei, o cara não respondeu não. Não respondeu não. Assim, normalmente os meus comentários nesses grupos eles são bem construtivos, bem para refletir,
né? Normalmente todas as pessoas que vê assim, é raro as pessoas virem pra cima, é raro mesmo. Às vezes vem e logo já amolece lá, porque eu trato todo mundo com muito respeito, né? Não importa quem ele é, sempre com respeito, né? Mas o nosso país está caminhando aí para um, né? Eu acho que agora tá vendo um movimento, né, nas redes sociais, tá? Eu mesmo vejo, mas eu acho que ninguém tá querendo brigar com a lei, não. Eu acho que a coisa vai ficar ruim. Primeiro, a questão do Bolsonaro não é só isso, né? Mas principalmente o que aconteceu com o Bolsonaro e Alexandre de Moraes ali, na minha visão, né? A leitura que tenho a respeito disso, que Bolsonaro, como um presidente, né? Ele é um presidente, foi, né? Um presidente. Ele jamais poderia chegar ali num ministro, eita formiga, num ministro do Supremo Federal e tratar com indecoro, da forma que tratou o Alexandre de Moraes. Chamar do PCC, de não sei o quê. Eu acho que isso aí não cabe a um presidente falar uma coisa dessa. Eu não sou assim chegado nem Alexandre de Moraes, mas ele é um ministro lá do Supremo, né? Então a gente tem que ter o respeito pelo cara, né? Assim, e também não tô vendo lá que ele, como ministro ali, tá fazendo, desculpa a palavra, cagadas assim não. Não tô vendo isso não, né? Tem uns que nem Bolsonaro, é difícil engolir Bolsonaro. É difícil engolir Bolsonaro, né? Agora o Alexandre de Moraes, não vi tanta coisa assim, embora eu não gosto dele. Não, assim, não tenho, não é que eu não gosto dele. Ele nunca fez nada pra mim, né? Mas não é o ministro assim que eu tenho muita. Tem algumas coisas que, se fosse eu que escolhesse, não iria escolher, mas o que ele está fazendo agora, né? Ele está fazendo o papel de um ministro mesmo. Ele está fazendo o papel de alguém que precisa botar ordem na casa, né? Mas o Bolsonaro, ele tratou ele ali, manda um cara chegar aqui na tua porta e chamar ele, você, ó, seu bandido, seu cafajeste, seu não sei o que, e você não é. E você não é. Na hora que essa mesma pessoa, a polícia, para ele na rua, fala assim, isso aqui é bandido, não sei o que, você fala, é mesmo. Não é, rapaz. Oxi. O cara tá num veneno para pegar o Bolsonaro. Mas ele tá pegando na lei, ele não tá indo ali fora da lei. Na meu entender, não. No meu entender, na minha interpretação, não. Muitos falam assim, mas o Supremo ali, o STF tá indo muito além as suas atribuições. É para mim, e não é, né? Por quê? Porque os eventos que andam ocorrendo são eventos de magnitude federal, né? Algo que os agentes que estão envolvidos, como Bolsonaro, que foi ex-presidente da República, né? É, é, conflitos ali, invasão, atos contra os três poderes da República, tudo isso é algo muito grande, muito precisa alguém lá do topo tomar a decisão. Eu vejo assim, e se o Congresso toma decisão, vira uma decisão política. Se o presidente, hoje, o atual, no caso Lula, toma alguma decisão, vira uma decisão política. E não está sendo feito dessa forma. A coisa está vindo pelo Poder Judiciário. Para mim está mais do que correto, né? Então, o problema do Bolsonaro foi arrumar guerra com todo mundo. Ele arrumou guerra com Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está aproveitando o momento para dar ao Alexandre de Moraes a resposta que ele queria dar lá atrás. É isso aí, entendeu? Agora, Bolsonaro, ele é inocente nisso? De jeito nenhum. Na minha interpretação, não. De jeito nenhum. Eu acredito até que o que vai acontecer aí, né, os desdobramentos disso tudo que está acontecendo, vai culminar na prisão do Bolsonaro.
Por quê? Porque tudo começou com o Bolsonaro, né? Tudo começou com ele. Esses movimentos de vamos dar golpe, vamos não sei o quê, vamos fechar o STF, vamos fazer tudo isso aí são movimentos golpistas que partiram do Bolsonaro, né? Agora, eu estou torcendo para isso, eu estou torcendo para o Brasil ficar em paz. Nós precisamos de emprego, de salário, de desenvolvimento. É isso que eu quero. É paz, né? Agora, eu estou falando aqui, isso aqui é um comentário do que eu acho que vai acontecer, né? Se eles quiserem fechar, vamos parar tudo isso daí, vamos botar paz no país, opa, aleluia, glória a Deus, vamos botar paz nesse país aí, né? Se quiser fazer isso aí, para mim, vão fazer. Peço desculpas, vamos acabar com isso, cada um no seu canto, feliz da vida, vamos botar paz no país. Mas não é isso que vai acontecer, a gente sabe que não é. Eu estou fazendo um comentário da minha leitura do que eu acho que, né? Como que as coisas vão progredir daqui para frente, né? E que até entendo também que né? E a Globo, viu? Eu estava assistindo ali no Globo News, a Globo mostrando os eventos, né? O passo a passo ali, a cronologia dos acontecimentos. Ali tem muito general ali envolvido, hein? Passivo ou ativo, né? Nessa questão toda, Brasília e tudo mais, tudo isso que nós estou falando aqui, tem muito general envolvido, a coisa vai ficar feia. Então tem muita gente aí. Então, mas eu entendo assim que tudo isso deveria servir para a gente reconstruir esse país, reconstruir um país mesmo, um país, pensar no país, pensar no povo brasileiro. Nós precisamos disso, né? O meu maior medo nisso tudo, medo mesmo, tenho medo porque, sabe, uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós. Deus deixou para nós. Os homens que estão se perdendo foram as igrejas, né? Mas as igrejas estão se perdendo por diversos motivos: dinheiro, poder, né? Status e política, né? Então as igrejas estão se perdendo. Estou falando todas, viu, né? Hoje ainda tinha até algumas reservas ali, ressalvas. Já nem tem mais, viu? Acho que é todas, tá assim. Pode ser até que eu esteja errado, mas então o meu maior medo, sabe, que eu não acho difícil, que eu acho que é possível acontecer, é na hora que começar essas investigações, aprofundar, achar dinheiro de fiéis no meio, financiando isso. E se achar o dinheiro, vai achar os líderes, aqueles que mandou o dinheiro. Quem são eles? Líderes de igrejas, né? E aí começa a cair, né? Eu não vou dizer a graça de Deus, mas as igrejas, que é tão importante para o ser humano, né? Para a conversão do ser humano, né? Em um ser espiritual, é tão importante. Não é não é a igreja que converte, né? Mas ela é porta para isso, né? O maior medo é esse, porque as igrejas estão enfraquecidas. Ninguém pensa que não tá assim, tá muito enfraquecida, né? E se isso acontecer, aí tá danado o negócio, né? Queira Deus que isso não aconteça, né? E que isso tudo sirva de lição para nós, né? Porque as igrejas têm que se preocupar com a minha alma, a alma do outro, né? Nós precisamos criar os mecanismos, mecanismos espirituais, o mecanismo, né? Religiosos, para poder essas almas viver uma união, né? E que isso, dessa união, desse movimento, né? Religioso, possa acontecer as transformações que é a conversão, né? Isso não acontece da noite para o dia, pode até acontecer na vida de um ou de outro, mas é difícil, né? Essa conversão, mas as igrejas são fundamentais para isso, né? Talvez hoje ela seja até que dispensável, né? Talvez esteja errado, mas
eu acho que não é dispensável, né? Porque tem muita gente, e para você, tem muita gente que não está preparada ainda. Tem muita gente que já conhece a Deus, mas não está preparada para viver com Deus, entendeu? Então, não consegue, não desgarrou ainda, né, do, do conjunto, né, da coletividade, né? Não sabe viver com Deus na individualidade, que é o futuro, é isso daí, é você e Deus. Mas ainda tem muita gente que é dependente da coletividade, né? E a igreja, ela precisa preparar essas pessoas para a individualidade. Mas é isso que não está acontecendo. A igreja está achando que ela é eterna. Não, nós vamos viver aqui. A igreja só vai acabar quando Jesus chegar. Não é não, meu caro. Não é não. A igreja, quando ela vai acabar, Jesus, quando chegar, ele vai levar no coletivo. No coletivo não, no individual. É claro que será um coletivo, né? Mas não é, olha, vem aqui, vem buscar a igreja X aqui com 100 pessoas. Não, não é isso não. Não é não. Ela vai vir buscar o individual, né? Isso, quando tiver as almas subindo, será um coletivo, né? Então, outro dia eu vi até também, não sei nem se eu deveria falar, mas eu acho que na minha interpretação está errado. Estava vendo os pontos de doutrina ali da minha igreja. Fala ali na ressurreição corporal das pessoas, no ponto, acho que é um dos últimos pontos, que nós cremos na ressurreição corporal. Não, nós não vamos, não é, ressurreição corporal, é espiritual. O corpo aqui já era, velho. Quando Jesus vier, esse corpo aqui já não tem mais não. O que vai ressuscitar é a alma, né? O que vai subir é a alma. O corpo não sobe para canto nenhum, né? Então as igrejas, acho que até precisava ter uma análise, né, a respeito disso daí, né? Acho que precisava, né? Nós, infelizmente, né, eu sei que isso aqui não chega nem lá, né, mas nos líderes, né, mas aquele que realmente, aquele líder que realmente quer ir ter com Jesus, ele precisa começar a dar uma recuada. Recua para refletir, né? Para refletir. Porque sabe qual é o problema das igrejas? As igrejas, elas crescem, né? Muitas delas devem fazer muitas coisas certinhas, tudo bonitinho, tudo, né? Deve fazer algumas, né? Tem muitas que só Deus não causa. Mas tem muitas ali que faz, né? Pode até ter alguma atrapalhada, alguma coisa. Pode ser, né? Não estou dizendo que tem, pode até ser. Mas a maioria, algumas fazem as coisas certinhas, né? Aí junta aqueles monte, né, de vários líderes, né? E, e aí começa a pensar mais na edificação, né? A edificação do templo. Vamos preservar o templo aqui, vamos preservar essa estrutura aqui, vamos preservar, ó, a parede, olha isso aqui, olha esses bancos, olha que coisa. Você começa a olhar para isso daí. Esquece de olhar para o povo, para as almas. Quando Jesus voltar, não adianta apresentar o prédio. Ó, senhor, ó o prédio que nós construímos aqui, os banquinhos novinhos, tu viu, senhor? Ó, que coisa linda. Ó, não adianta, velho. O senhor quer saber daquelas almas que tá lá dentro. O que é que tu fez? Ó, fulano saiu, foi embora, o outro foi filho. O que é que tu fez? Tu foi lá buscar, tu criou condições dentro da igreja para aquela pessoa, para tu agregar aquela pessoa lá. Tu fez isso, tu fez aquilo. O senhor não quer perder aquilo ali. Tu às vezes tá achando que aquela parede, aquele piso, aquele não sei o que, aquela luz, que maravilha, que não sei o que aquilo ali é a joia de Deus. Não, a joia é o povo, é a alma que está lá dentro, né? É a alma que Deus ama, né? É a alma que não pode perder, né? E pouco se está fazendo pelas almas, pouco, muito pouco, né? É isso aí.
Deus seja louvado.